Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar uma excelente quinta-feira. Que em tudo que você estender as tuas mãos, que você intentar realizar, que venha fluir, que venha dar certo. Que Deus abençoe sua quinta-feira. Hoje, quinta-feira, eu estou chamando, de a quinta da reflexão, pois dentro do ritmo de vida que nós vivemos nos dias de hoje, a quinta-feira costuma ser um dia mais tranquilo em comparação aos demais dias e em comparação ainda à amanhã, que é sexta-feira, que costuma ser aquele dia mais louco, mais corrido, buscando terminar as atividades da semana, concluir um serviço, finalizar relatórios e assim por diante. Então hoje é o dia mais tranquilo, então tirando os finais de semana, dentro da semana, que ainda estamos a trabalhar, o dia de hoje é um dia que tem a possibilidade, de se tornar realidade, você conseguir ter um tempinho para dar uma pequena refletida, um pouquinho mais aprofundada do que nos outros dias. Então, sim, hoje é a quinta-feira da reflexão. E o que nós iremos refletir hoje? Você falando assim, vem alguma coisa na sua mente? Existe alguma coisa, um tema em específico que você sente a necessidade, espera aí, eu preciso dar uma atenção nisso? Vou dar uma dica aqui, é muito importante nós termos um processo de anotação. Se você costuma ter agenda, tá bem corrida, e adquirir o hábito de preencher na agenda as suas atividades, como minha esposa, por exemplo, ela gosta de usar a agenda ainda manual. Ela escreve as atividades do dia e conforme vai concluindo, ela vai riscando. Essa é a forma dela se organizar. Tem pessoas que talvez já usam isso tudo no próprio celular aplicativo. É bom também, mas o ato de escrever também é muito bom, é importante. Eu lembro que quando eu estudei sobre técnicas de memorização, eu lembro de aprender gatilhos, estratégias que a gente cria para poder nos lembrar de algo, Igual, vamos dizer assim, uma pessoa que ela é muito esquecida, na correria acaba deixando algumas coisas. Aí para essa pessoa, o que é indicado? Ela criar algumas coisas, algumas circunstâncias na qual mesmo que ela esqueça, como vamos dizer, um gatilho, ele é acionado e ela lembra. Inclusive ontem eu falei com a minha filha, Tenho algo que é para fazer. Aí eu fui falar com ela, eu falei, pega esse negócio, esse algo e coloca em algum lugar que fica te atrapalhando. Porque aí amanhã você vai acabar tropeçando nisso e vai lembrar, opa, eu tenho que fazer isso, Aí ela até comentou, eu vou anotar no meu livrinho. Ela não sabia falar, agenda, ou diário, Ela recebeu uma, mas não tá sabendo usar. Porque não tem muito o que ela fazer, na verdade, é nova ainda, Então é uma pré-adolescente, é um adolescente. Aí eu dei essa dica para ela. E isso são técnicas, que a gente aprende para otimizar o nosso processo, o nosso dia a dia. Então, o que eu queria te dizer tenha um hábito, por exemplo, compra um caderninho assim, aqueles de anotação pequenininho, baratinho, deixa com uma caneta, já encaixada bonitinha nele,
numa época dos estudos, de pesquisa mais aprofundada, eu tinha diversos lugares esses caderninhos, inclusive andava com um. Porque quando nós estamos descontraído com um outro assunto, a gente costuma ter algumas ideias. Em alguns casos, a gente tem ideias que está relacionado à resposta de problemas que nós estamos ali, naquela ocasião, tentando solucionar. Só que a gente está tão bitocado ali e não consegue ver outras formas. E quando nós damos uma distraída, né, a nossa mente, nosso cérebro descansa daquela atividade, aí em paralelo ela continua em segundo plano, ela continua ainda buscando resolver aquilo. Só que aí ele libera um potencial e cai a ficha. Só que algumas coisas, se a gente não corrermos e anotarmos, a gente não lembra depois. É parecido com um sonho. Já viu que a gente acorda, você lembra ali no começo, ou agora nos primeiros minutos que acordou, mas passa um pouquinho, a gente costuma esquecer muitas das vezes. Ou você já acorda sabendo, tendo consciência que sonhou, mas não lembra o sonho. Então, o ato, né, de tirar a anotação é uma estratégia, tá, extremamente eficaz e muito boa. Inclusive já é validado por, né, principalmente as pessoas de sucesso, todas eles costumam ter esse processo de anotação. Muitas coisas foram reveladas a nós através dos diários dos pesquisadores, dos cientistas. Então é importante você dar uma anotação. Minha esposa mesmo mostrou aqui no celular, tem o Note, né? É um Note, e ele tem um processo que ele escreve para a gente conforme você fala. Eu já usava isso no computador, mas não sabia que esse aplicativo, né, nativo já do próprio sistema, tinha essa opção. Então é uma das formas que hoje em dia, eu tenho uma ideia, eu corro, abro ele, ligo o microfone e vou falando e ele já vai escrevendo. Então otimizou bastante. Outra forma que eu faço também é gravar áudio. Eu ligo o gravador de voz e aquela ideia que eu estou tendo eu vou falando, para depois eu ouvir novamente e anotar corretamente. Acabou minha água. Então, tá uma dica aí para você no dia a dia, nas nossas conversas, né? Se você está acompanhando, entendendo o propósito dessas videoaulas que eu estou gravando, né? Acredito que é para você já estar um pouco mais sensível com as coisas que te rodeiam e sensíveis com você mesmo. Então é para estar começando surgir algumas temáticas, algumas ideias nas quais você identifica que há uma necessidade de dar uma pensada um pouco mais aprofundada. Mas para que, né, você não venha esquecer, busca, né, anotar. Se você começar a anotar e esquecer ainda que anotou, tem essa ainda. Você pode comprar aqueles papelzinhos autocolante, né, coloridos. Anota ali e deixa num lugar onde você, na frente, sei lá, na geladeira. Se você trabalha no computador, colado na lateral do computador, né, na frente, no seu quadro, na sua lousa. Caso você tenha isso daí, coloque em algum lugar que vai ficar ali na sua frente. Tipo, mesmo que você esqueça, você vai olhar ali, e vai lembrar. São estratégias que a gente precisa estar introduzindo, né? Através de se analisar, né? Análise, melhoria constante, que é o que eu falei no dia de ontem, né? Então, é importantíssimo você ter, né, essas estratégias que te impulsionam para frente, te impulsionam em rumo à sua meta, os seus sonhos.
nós, seres humanos, é comum, é normal nós temos os nossos altos e baixos, né? Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, tá? Nós não vivemos 24 horas, né? 7 dias por semana, direto, super motivado. Não. Hoje mesmo aqui o tempo tá fresquinho, gostoso, só de pensar. Hoje eu começo a abrir a boca. Que no caso eu faço treinamento de relaxamento, então esse ato aqui, ó, de trazer essa sensação de bochejo é uma das formas que a gente utiliza-se intencionalmente para acalmar a nossa mente. Então eu só de falar já tenho reação, então a boca já começa, né? Então o tempo hoje, por exemplo, ele tá meio assim, gostoso, fresquinho. Então já naturalmente já tá mais, quer ficar mais tranquilo, mais calminho. Então assim, há os ciclos, né? Mas de acordo com a necessidade ali do dia, das ocasiões, nós precisamos nos adaptar, né? Precisamos nos adaptar. Então, tem dia que você tá bem, tem dia que não. Então, tem dia que você vai estar motivado, tem dia que você não tá motivado muito, né? Mas nós precisamos continuar fazendo o que tem que ser feito. Então, é interessante, importante você passar a ter técnicas, estratégias, ou desenvolver as suas estratégias para que no dia que você não esteja tanto em alta, né, você criar estratégias, circunstâncias, gatilhos que, mesmo que você não esteja tão em alta, mas que te impulsione, que te empurre para frente, em rumo aos seus sonhos, em rumo às suas metas, em rumo ao ponto B, na qual você, né, determinou que deseja alcançar na sua vida, tá? Então, essa é uma dica de ouro para você. Realmente tem coisas que a gente consegue criar, né? Tô falando aqui e tá lembrando aqui uma cena. Não chegou a ser um videozinho, foi como se fosse um videozinho, mas com cenas de imagens, né? Uma pessoa treinando, né? Por exemplo, ela tá assim segurando um peso, né? Ela imagina, né, nessa hora, só de você pegar um peso qualquer, assim, ficar, né, segurando, levantando e baixando, é uma coisa. Mas nessa imagenzinha mostrava, por exemplo, a pessoa ela segurando o bebezinho dela que tá para cair num precipício, assim. Então, a tensão é outra. Mesmo que ela já tá sem forças, mas se essa fosse a realidade, o bebezinho dela ali para cair, vai morrer, ela vai tirar força do além, né? E vai lutar contra. Aí teve mais umas três imagens, né, mostrando o exercício que a pessoa está fazendo e a imaginação dentro dela interna, que estava relacionada a alguma coisa meio que extrema, né? Então muda totalmente o resultado final. Ou seja, então são situações que, né, nós nos colocamos que impulsiona-nos a extrair o máximo do nosso potencial. Então, esse videozinho, essas imagenzinhas foi bem explícita, né, nesse sentido, bem interessante. Então, essa daí fica uma dica para você. Crie condições, situações, circunstâncias nas quais te impulsionam para frente, te impulsionam para fazer o que tem de ser feito para chegar no seu ponto B, para atingir a sua meta e os seus sonhos, tá? Essa semana, tanto ontem como antes de ontem, eu gravei uns vídeos meio que relacionados a um determinado assunto e eu queria aproveitar já, dar uma continuação e falarmos um pouquinho mais sobre isso, aproveitar que hoje é a quinta da reflexão e deixar essa temática para a sua reflexão do dia, ainda se continuar aí para o final de semana,
que é a seguinte reflexão. Eu falei assim, para pessoas que ainda, por exemplo, trabalham como CLT, prestam serviços, né? Eu falei sobre a importância de darmos o nosso melhor, tá? Indiferente qual seja a situação, se o serviço é pequeno ou grande, né? Sempre darmos o nosso melhor. E mostrei e falei que isso também é uma forma de nós aplicarmos a lei da atração. É um processo de semeadura. E falei, mas, olha, se você é uma pessoa que deseja ter um negócio, ser um empresário, uma dona de empresa, um dono de empresa, principalmente se acautele muito mais e preste muito bem atenção como que você está agindo hoje. Porque se você age de uma forma como existem muitos funcionários por aí descomprometidos, que não dá o seu melhor mesmo tendo potencial para tal, né? É desleixado, relaxado, aquele funcionário que não vê a hora de terminar o expediente para ir embora. Isso eu lembro de ver muito, né? Quando estava com a empresa ativa, hoje eu fechei todas elas, mas quando estava ativa você via muito dessas pessoas que, poxa, se tem algum caso ou outro, a gente acaba precisando ter alguns minutos a mais ali, né? Ao menos, né? E existem pessoas que para menos, né, ela quer, mas passar um pouquinho já faz cara feia, já fica emburrado, né? Tem uns até falam, né? Tô lembrando uma ocasião aqui, eu estava fazendo uma instalação de uma placa, de uma fachada, em um restaurante bem famoso na região. É uma comida realmente excelente, né? Uma comida nordestina. Eu lembro que passou acho que uns 5 minutinhos, né? Só que nós já íamos parar ali e voltar, né, para a empresa, nós, né, não iria comer ali. Só que como, né, a gente é mais consciente, a gente vê, opa, tá passando um pouquinho do tempo, e para otimizar também o processo, eu pensei em fazer o quê? Nós já descermos e comer ali naquele restaurante mesmo, aproveitar, né? Como o funcionário está ali ajudando, né? Entendendo e participando, se esforçando, então é natural, né, da gente que é consciente, a gente desejar no coração, né, contribuir, né, que é o ato de reciprocidade, né? Então eu não tinha comentado ele, mas já pensei, opa, já vou aproveitar, vou levar ele aqui para comer uma comida diferente, né? Só que esse funcionário começou a fazer bico, e você vê que a pessoa mudou e acabou até comentando, né? Ó, já passou da minha hora, que assim, tá no direito dele. Se for pela regime, né, trabalhista, tá no direito dele. Se deu meio-dia em ponto, ele tem então parar para ir almoçar, né? Mas 3 minutos, 5 minutos, né, até 10 minutinhos a mais, a menos, eu, no meu entender, eu acho que não mata ninguém, né? E se você tá ali, tá vendo que realmente tá faltando um pouquinho só para terminar, eu acredito que não custa nada você também ter uma flexibilidade, né? Porque da mesma forma, um dia a pessoa pode estar lá com uma dor de barriga, alguma coisa, e precisar sair antes também, a gente dispensar, né? Então, é um ato de semeadura também. Mas aí fez aquele bico, eu lembro, ficou bem marcada, né? Poxa, era uma pessoa que, né, chegou lá dizendo que queria um emprego, que queria uma oportunidade, né? E eu ajudei ela, dei a oportunidade de tudo, mesmo sendo uma pessoa não capacitada para tal, orientei tudinho, mas teve essa reação, sabe? A gente fica assim um pouco meio ressentido, né? Assim, chateado. Depois, ela até mandou mensagem para mim, depois teve uma situação lá, parou de trabalhar conosco, e ela tá no outro país hoje, e nesse outro país que ela tá, ela falou que ela mandou uma mensagem, agradeceu, né, por ter sido paciente com ele, orientado ele, pois ele abriu uma empresa com o conhecimento que foi passado para ele, ele abriu uma empresa no país dele. Eu acho que hoje ainda vive, né, disso daí.
Então, assim, depois eu fiquei contente, alegre, vi que assim, a pessoa reconheceu, né, que ela teve as falhas dela, né, e o conhecimento que eu passei, que eu sempre busquei capacitar as pessoas que vêm colaborar conosco, né, para não prender elas ali, né. Eu sempre falava, fica comigo 2 anos pelo menos, depois, né, se precisar eu até te ajudo a você ter o seu negócio, a sua empresa, porque para mim faz sentido, porque são pessoas que foi formada conosco, então ela tem uma qualidade diferente, então nós podemos pegar mais serviços e nós teríamos pessoas para repassar o serviço com segurança. Então sempre busquei fazer isso, né? Ajudar no crescimento das pessoas. Mas no Brasil são poucas pessoas conscientes, né? Então existem, né, várias outras situações que ocorreram, né? Essa é uma, né? E que está relacionada ao que eu queria dizer hoje, né? Eu estava falando, as pessoas que pretendem ter uma empresa, ser dono do seu negócio, tem que se cautelar muito nos dias de hoje como ela está agindo. Eu disse nos vídeos anteriores da seguinte maneira: da mesma forma que você age hoje para com a empresa na qual você trabalha, para com o seu patrão, vai vir pessoas que vão agir da mesma forma como você. Por isso que eu falei a lei da semeadura, a lei do retorno. Então, fica a dica para você hoje, a temática, dá uma refletida e dá uma analisada, faça uma autoanálise. Faça uma autoanálise da seguinte maneira: você está agindo de acordo como você gostaria de ser tratado? Você, como funcionário, prestador de serviço, você está agindo da forma como você gostaria de ser tratado? Tá? Tratado no sentido, vamos dizer, você é um empresário. Aí você tem seu funcionário ali. Você está agindo de acordo como você gostaria que o seu funcionário fosse contigo? Você está tendo compromisso com a causa da empresa, do projeto, do plano que você está participando? Você está sendo comprometido com a causa? Ponto 1. Ponto 2. Você está dando o seu melhor dentro das condições que você possui? Eu, por exemplo, eu fui treinado no Japão, sou muito minucioso, detalhista nas minhas coisas. Tem até um pouco do perfeccionismo. No meu caso, eu preciso colocar uma limitação. Porque se deixar por mim, eu não termino, porque eu fico continuando sempre querendo melhorar, melhoria constante. Então, se deixar por mim, eu pego algo e invisto um tempo demais, vamos dizer assim. Então, no meu caso, eu preciso colocar uma régua. Olha, esse serviço aqui, por exemplo, até aqui foi entregue, já honramos, cumprimos com o nosso dever, acima ainda, bem além da média. Ou seja, já foi entregue algo a mais, um over-deliver, né? Então já foi entregue a mais. Então não há mais a necessidade de investir mais nisso. Então eu preciso fazer isso, porque eu já tenho essa natureza. Né? Então, quando eu faço as coisas, é muito difícil alguém reprovar, falar, preciso dar uma melhorada nisso ou naquilo, porque eu já tenho isso naturalmente eu. Porque eu tenho uma conscientização do potencial que eu tenho, né? Não é se vangloriando, mas eu tenho bastante potencial, você também tem. Talvez a nossa diferença é porque eu percebi isso já, talvez você possa não ter percebido. Mas faça essa análise em si e veja qual o seu potencial. Busque ter uma conscientização do seu grau, do seu potencial pessoal. E aí, mediante a isso, responda a pergunta: você está dando o seu melhor, considerando o potencial que você tem?
está comprometido com a causa. 2, está dando o seu melhor dentro do potencial que você tem hoje. 2, terceiro, teria alguma coisa que você poderia fazer para melhorar ainda mais, um pouco mais? São 3 perguntas que você pode aplicar a qualquer situação. E que se você investir um certo tempo nela ali, você vai ver muitas coisas, você vai evoluir em vários aspectos. Então, fica aí, né, a dica da temática. Reflita se você está agindo como você gostaria que agissem com você. Se você ainda é um funcionário fichado hoje, você tem sido o funcionário dos sonhos de um empregador? Você tem sido esse funcionário ideal, aquele funcionário de elite, aquele funcionário que quando você fala, né, ele for falar para o patrão, olha, eu quero parar, o patrão vai falar, não, por favor, não me deixa, você é essencial na nossa equipe, se você sair, vai cair muito a nossa performance, nossos resultados, não tem como você ficar, mas não, eu aumento seu salário, eu te dou umas bonificação, sabe? Você tem sido essa pessoa? Se não tem, então tem coisa aí para você poder melhorar como pessoa. Essa análise aqui, essa reflexão que eu estou te sugerindo, é para você melhorar como pessoa, como ser humano no todo, tá? Porque você tem aspectos técnicos, né, didáticos, informativos que você precisa adquirir, habilidades e tudo mais para garantir que você chegue à sua meta, ao seu sonho, ao seu ponto B. Mas, sobretudo, você precisa também desenvolver em você características como um ser humano melhor, para você não se tornar uma pessoa bem-sucedida vazia, amarga. Porque existem muitas pessoas bem-sucedidas, mas infelizes, deprimidas, né? Em alguns casos chega até pensar em suicídio, tirar sua própria vida. Então, a gente precisa trabalhar o todo. Precisamos trabalhar o todo. E essa mudança, melhoria pessoal é o que fortalece a sua base para quando você atingir a sua meta, você conseguir manter-se lá e feliz com tudo que você alcançou. Então essa é a minha dica, a minha orientação para você no dia de hoje. Dê uma refletida como você está agindo, como você tem sido. Tem algo que pode ser melhorado? Então começa a praticar, a viver, a fazer as coisas que você gostaria que as pessoas fizessem com você. Da forma que você gostaria que as pessoas te tratassem. Comece a tratar elas. Comece a relacionar-se com as pessoas desta forma. Como se mostrando, olha, é assim que eu gostaria de ser tratado. Então, se para você ser tratado assim agrada, conforta, tenha certeza que a pessoa do lado de lá também se sentirá bem sendo tratado assim. E aí vem a lei da semeadura, a lei da reciprocidade. Da forma que você tratar ela, ela vai lhe tratar, tá? E isso é maravilhoso, é muito interessante. Quando você começa a praticar, você começa a ver em tempo real. Na maioria das vezes, em tempo real, você já vê o retorno voltando, tá bom? Que Deus venha abençoar a sua vida. Não se esqueça, existe uma rota já meio que validada para as pessoas que atingiram o sucesso. Primeiro ponto, fazer a escolha, determinação. Segundo, fazer a projeção do seu sonho, da sua meta. Em terceiro, ter um sistema de análise e melhoria constante. E, caso tiver um momento que você estiver em baixa, nunca se esqueça, ainda há esperança para você, e isso tem cunho, né, científico, não filosófico. Tá? Indiferente pelo que tu possa estar a passar, ainda há esperança para você. Que Deus abençoe o seu dia. Tenha uma excelente quinta-feira. Fica com Deus.